Olá, tudo bem com você? Vamos então para a nossa lição de quarta-feira. Bem, se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos. Não esqueça de acionar o sininho. Dê o seu joinha. É importante para o nosso canal, é relevante. Vamos chegar aos 1000 inscritos? Bem, então vamos para a nossa lição de quarta-feira. Deveres terrenos e resultados celestiais. O que ocorreu nesses relatos e que verdade Jesus ensinou? Marcos 12, 13 a 27. Bem, Jesus foi questionado sobre os impostos e ele disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E disse que no céu as pessoas são como os anjos, não se casam, e que Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos, pois todos os salvos entrarão no reino de Deus com seu próprio corpo transformado, e não como fantasminhas. Todos nós fomos feitos almas viventes. Bem, então vamos ler Marcos 12, 3 a 27. Mais tarde, os líderes enviaram alguns fariseus e membros do partido de Herodes, com o objetivo de levar Jesus a dizer algo que desse motivo para o prenderem. Disseram: Mestre, sabemos como o Senhor é honesto. É impossível. Não demonstra favoritismo, ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade. Agora, diga-nos, é certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e disse: por que vocês tentam me apanhar numa armadilha? Mostrem-me a moeda de prata, e eu lhe direi. Quando lhe deram a moeda, ele disse: de quem é essa imagem e o título aqui gravados? De César, responderam eles. Então dê a César o que pertence a César, e dê a Deus o que pertence a Deus, disse ele. Sua resposta os deixou muito admirados. Os líderes têm um propósito de matar Jesus. Precisa encontrar um modo certo de fazê-lo. Decidem então fazer-lhe perguntas embaraçosas, com o fim de colhê-lo em alguma contradição. Dessa maneira, poderiam acusá-lo e levá-lo à morte. Os líderes fizeram 3 tentativas malfadadas. Vejam bem, os herodianos eram apoiadores da família de Herodes. Eles eram inimigos dos fariseus, acirrados, mas eles se uniram só para tramar a morte de Jesus Cristo. Então fizeram a primeira pergunta sobre os tributos, seguros de que qualquer resposta de Jesus seria usada contra ele. Se fosse a favor dos impostos, estaria contra o povo. Se fosse contra, estaria contra Roma. Jesus deu uma resposta desconcertante. Jesus não absolutiza o poder de Roma, nem isenta de responsabilidade o povo do seu compromisso com Deus. A moeda tinha gravado a imagem de César, de certo pertencia a César. O homem leva sobre si a imagem de Deus. Deus o criou à sua imagem, Gênesis 1, 26, 27. Porém, quanto o homem, quanto o Estado, pertencem a Deus, mesmo que seja gerido por maus gestores e tirânicos. Os gestores passarão, mas o Estado permanece. E assim, a armadilha deles falhou. Eles não puderam acusar Jesus nem de sedição, nem de se curvar a Roma. A discussão sobre a ressurreição dos mortos. Vamos ler. Depois vieram a Jesus alguns saduceus, líderes religiosos que afirmam não haver ressurreição dos mortos, e perguntam: Mestre, Moisés nos deu uma lei segundo a qual,
Se o homem morrer sem deixar filhos, o irmão dele deve se casar com a viúva e ter um filho que dará continuidade ao nome do irmão. Numa família havia 7 irmãos. O mais velho se casou e morreu sem deixar filhos. O segundo irmão se casou com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. Então o terceiro irmão se casou com ela. O mesmo aconteceu até o 7º. Nenhum deixou filhos. Por fim, a mulher também morreu. Diga-nos, de quem será esposa na ressurreição? Afinal, os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Pois, quando os mortos ressuscitam, não se casarão, nem se darão em casamento. Nesse sentido, serão como anjos do céu. Agora, quanto não haver ressurreição dos mortos, vocês não leram a esse respeito nos escritos de Moisés, no relato sobre a sarça? Deus disse a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Portanto, Ele é o Deus dos vivos e não dos mortos. Vocês estão completamente enganados. Bem, eles então partiram para a pergunta teológica, já que a pergunta política falhou. A questão da ressurreição fazem uma pergunta maliciosa usando um caso hipotético e absolutamente improvável, referindo-se à prática do levirato. 7 irmãos casaram-se com a mesma mulher. Na ressurreição, perguntam quem vai ser o marido dessa mulher, visto que os 7 a desposaram. A pergunta hipotética deles não era sincera. Eles nem acreditavam na doutrina da ressurreição. Eles estavam propondo um enigma para Jesus, para colocá-lo num beco sem saída. A resposta de Jesus aponta para o desconhecimento das Escrituras. Os seduceus pensaram que eram espertos, mas Jesus revelou a ignorância deles em 2 coisas: o poder de Deus e a verdade das Escrituras. Se eles conhecessem as Escrituras, saberiam que não existe nada em Deuteronômio 25, 5-6 que se aplique à vida futura. E também saberiam que o Antigo Testamento, em várias passagens, ensina a ressurreição do corpo. E se conhecessem o poder de Deus, Romanos 4,17, teriam entendido que Deus é capaz de ressuscitar os mortos de tal modo que o casamento não seja mais necessário. Os seduceus, porém, estavam apegados às tradições humanas e não à palavra de Deus. Eles desconheciam o ensino bíblico sobre a ressurreição, da vida eterna e também sobre o casamento. Eles eram analfabetos da Bíblia e queriam embaraçar o mestre dos mestres com perguntas capciosas. Jesus corrige a teologia distorcida dos seduceus, que entendiam ser a morte um sinônimo de extinção. Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos quando Jesus se revelou a Moisés na sarça ardente, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Para Deus, eles estão vivos. A morte não interrompeu a relação Deus com eles. Eles apenas dormem e serão despertados na segunda vinda de Cristo em glória. Esse registro de Moisés revela que Moisés acreditava piamente na vida eterna, que a morte é um sono. Os mesmos seduceus que professavam crer em Moisés erravam por não conhecer o ensino de Moisés. Bem, não perca a lição de quinta. Qual é o maior mandamento? Vamos estudar amanhã, se Deus permitir.